Eu vou usar aqui a NVI, pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, mas é tudo Bíblia, tá bom? Daniel, capítulo 6, Antigo Testamento. Se você quiser se achar bem facinho, você vai lá em Salmos, e depois de Salmos passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, passar por Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Será para facilitar, né? Daniel capítulo 6, verso 4. Verso 1 ao 4, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel de sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite para te agradecer por sua palavra. Que o Senhor fale, meu Deus, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor fale o que o Senhor quer falar ao nosso coração, o que precisamos ouvir. Que eu seja, meu Deus, um canal de bênção e não uma pedra de tropeço para os meus irmãos. Que a sua graça e o seu favor nos conduza com sua sabedoria. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Bom, encerrando o mês de janeiro, que para muitos é o mês mais extenso do ano, alguns chegam a dizer que nós estamos em 84 de janeiro. Tão extenso que é o mês. O maior medo amanhã acordar, olhar o calendário e ver lá, 32 de janeiro. Encerrando esse mês de janeiro, no qual nós propositalmente e intencionalmente analisamos vários capítulos 6 da Bíblia, nós chegamos a este capítulo 6 do livro de Daniel. E este capítulo nos ensina como um crente em Jesus deve se comportar no mundo em que ele vive. Isso é muito importante a nossa reflexão, porque nós estamos no mundo. E há um desafio cada vez maior nesse tempo que nós vivemos, com todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, de pessoas viverem a verdade do Evangelho. Quando nós estávamos na história da humanidade, ali perto do século XII, do século XIII, o período conhecido como Idade Média, o período medieval, alguns cristãos daquela época, indignados com a corrupção do mundo em que eles viviam, com o sistema religioso da época, decidiram sair da vida que eles levavam no mundo e se isolaram em lugares. Esses cristãos, eles passaram a ser chamados de monges. O monge é aquele que é mono, aquele que anda sozinho, aquele que se separa dos demais para dedicar a sua vida em oração, em jejum, em estudo da palavra. Tudo isso parece ser maravilhoso. Passar o dia orando, jejuando,
estudando a palavra. O grande problema é que Jesus não nos ensinou a fazer isso. Ele não nos ensinou a sairmos do mundo para ficarmos isolados, orando, jejuando e lendo a palavra. Todo cristão deve ter sim a disciplina diária de orar, de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Sempre que cada cristão tiver a oportunidade, ele também deve ter sim o exercício da disciplina espiritual do jejum. Mas tudo isso deve ser feito enquanto nós vivemos a nossa vida, enquanto nós vivemos o nosso dia a dia. E é por isso que esses cristãos lá da Idade Média, eles não deixaram um bom legado para nós. E como nós somos muito afetados por aquele tipo de cristianismo, muitos cristãos ainda hoje acreditam que sua vida deve girar em torno disso, de se retirar do mundo para jejuar, orar e estudar a palavra de Deus. Como se houvesse a possibilidade de separar a nossa vida real da vida que levamos com Deus. E é o livro de Daniel, é o personagem de Daniel, é o profeta Daniel, que mostra que é perfeitamente possível viver nesse mundo que nós vivemos hoje, porque lá atrás ele viveu num mundo bem parecido com o nosso, e ainda assim ser um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, que teme ao Senhor e que honra a palavra de Deus. É possível, é possível. O texto que nós lemos mostra um período da vida de Daniel diferente daquele do capítulo 1, porque no capítulo 1 Daniel era um rapaz, devia ter alguma coisa entre 15 e 20 anos de idade, era um moço. Agora, com o passar da história, Daniel já é um senhor, possivelmente aqui Daniel já tem 70, 80 anos de idade. Esse Daniel, ele vive uma vida toda de devoção ao Senhor. No período em que ele começa a ser influente no mundo que ele vivia, o reino que dominava o mundo, o império que dominava o mundo, era chamado de Babilônia. Já nesse período do capítulo 6, em sua velhice, mudou o império. E esse reino, esse império, era chamado de Pérsia. Mas uma coisa muito interessante: muda de Babilônia para Pérsia. Muda dos imperadores babilônicos para os imperadores persas. Mas o que não muda é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O que não muda é Daniel, um homem fiel a Jesus. E nesse momento que nós estamos vivendo, de transição, de novo governo, de todas as coisas que muitas vezes assustam o nosso coração, independente se tenha mudado no dia 1º de janeiro o governo da nossa nação, independente das mudanças que virão pela frente, o que nós precisamos é ter a postura de Daniel, não mudar, sermos o que nós éramos no passado, vivermos o que vivíamos no passado, nesse tempo presente. Não adianta você, Daniel, você que é o Daniel hoje, querer fugir da Pérsia. Não adianta você querer fugir da Babilônia, porque foi para esse lugar que Deus nos chamou para fazer a diferença. Aleluia! O Daniel, como nós estamos vendo, vivia num mundo bem parecido com o nosso. O texto do capítulo 6 mostra que o rei, ou o imperador da Babilônia, ele nomeou 120 prefeitos para governar todo o reino. Esse reino era extenso. Se você olhar no mapa mundi, o reino da Pérsia ia desde a Índia, onde é a Índia hoje, que é basicamente um continente, até o chifre da África. Era uma extensão gigantesca de território. E não dava para governar tudo isso sozinho. Ele escolhe 120, na minha tradução está sátrapas, mas a melhor tradução seria prefeitos.
para ficar cuidando dessas províncias. E ele vai nomear 3 primeiros ministros para cuidar desses 120 prefeitos. Essa tradução que eu usei de supervisores. E olha que interessante, Daniel, agora um senhor de idade, ele está trabalhando, você pode imaginar o quê? Hoje, o que as pessoas atribuem ao trabalho dos senhores de idade? Às vezes, nós sentimos vergonha de como as pessoas da melhor idade são desprezadas. Às vezes, nós sentimos vergonha de como as pessoas da melhor idade são desprezadas. Hoje, as pessoas querem dar o pior trabalho para as pessoas que estão na melhor idade. Nesse tempo era diferente, porque se sabe, com os cabelos brancos vem a experiência de vida, principalmente de um homem temente ao Senhor como Daniel. E ele é nomeado ao principal cargo, o cargo de governar sobre esses 120 prefeitos. E o rei tinha um firme desejo no coração, como diz o texto, no verso 3, de colocar Daniel à frente de tudo. Daniel ia ser responsável por todo aquele reino. O trabalho do rei ia ser dormir e se alimentar, só isso. O trabalho de Daniel ia ser cuidar de todas aquelas pessoas, toda aquela extensão de território, tudo aquilo. E quando nós olhamos para o texto, fica muito claro que Daniel ele não foi quem foi de casa, isolado. Hoje, às vezes, nós pensamos que o senhor de idade ele serve para uma única coisa, para varrer a calçada de madrugada e ficar jogando quirela para as galinhas, para os passarinhos do quintal. Não é isso que Daniel fazia. Ele tinha uma função muito importante, como diz o texto, uma função de administração governamental. Olha que interessante, irmãos. Estou fazendo essa introdução para que você entenda que Daniel, ele não foi quem foi vivendo excluído, isolado do mundo. Ele foi quem foi no meio de um dos ambientes mais desafiadores. Todos nós temos um pezinho atrás, se não os 2 pés atrás, um político. E é nesse ambiente que Daniel, ele vai ser quem ele foi, um grande homem de Deus. Esse ambiente não é qualquer ambiente, é um ambiente competitivo, é um ambiente em que as pessoas literalmente matam umas às outras para assumir poder. E como aqueles homens viram que Daniel era uma pessoa diferente, era uma pessoa que poderia ser usada por Deus para trazer mudança, o texto diz, no verso 4, que aqueles homens começam a invejar Daniel. E essa inveja se traduz no quê? Na denúncia para Daniel, de Daniel para o rei. Eles procuram Daniel para ver se encontra algum erro, não encontram. Daniel era um homem irrepreensível, e aí vão denunciá-lo naquilo que Daniel mais fazia durante o dia, que era orar 3 vezes ao dia. Essa história mostra como um cristão no mundo de fato incomoda aqueles que estão à sua volta, quando este de fato assume uma postura sincera e verdadeira diante de Deus. Mas a pergunta que me veio ao coração, e é onde nós vamos desenvolver aqui nossa reflexão, é a seguinte: como Daniel viveu no mundo em que ele viveu e ainda fez com que o nome de Deus fosse glorificado? Como cada um de nós, sendo este Daniel de Deus, pode viver nesse mundo que nós vivemos, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado? E quando eu olho para o versículo 4, a parte B, diz assim: não puderam achar falta alguma nele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quem está falando isso aqui é o ímpio. Quem está falando isso aqui é o mundano, pois ele era fiel. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, ele tem essa credencial. Ele é fiel a Deus. Lá no comecinho da história de Daniel, quando ele era ainda um garoto, adolescente,
Daniel não tinha a supervisão do pai e da mãe, porque haviam sido tirados das suas famílias, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Mas o texto lá de Daniel capítulo 1, verso 8 diz: Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Aleluia! E aqui está a fidelidade. Desde muito cedo, Daniel estava com o coração quebrantado diante do Senhor. Ele era fiel. Isso tem uma aplicação para nós, irmãos, uma aplicação muito profética. Nós somos chamados para esse tempo que nós vivemos, para sermos fiéis ao Senhor, fiéis ao Deus Todo-Poderoso, fiel ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, fiel à Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Nós somos chamados a manter essa fidelidade, que os ímpios olhem para a igreja e diz: ali está um povo fiel, um povo que não depende da supervisão de ninguém. Não precisa o pastor ficar toda hora lá puxando a orelha. Por quê? Porque aquela pessoa é fiel ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a lição da fidelidade. Da fidelidade. Um dia fizeram uma experiência com umas crianças, e aí colocaram essas crianças, elas não sabiam que estavam sendo filmadas, e deixaram diante dessas crianças um bombom. Imagina, bombom, brigadeiro, coisa que criança ama. Eles sentaram diante daquele bombom, olhando para aquilo, viram que não tinha ninguém olhando. Muitos deles foram lá, pegaram, depois se comeram. E para aqueles que não comeram, depois veio uma recompensa muito maior. E o que isso fica muito claro? É que normalmente, quando nós achamos que não tem ninguém olhando, é aí que o Senhor está sondando o nosso coração, queridos. Nós precisamos ser fiéis. Nós, ao pecarmos, não temos que olhar para o lado para ver se tem alguém vendo o que nós estamos fazendo. Nós temos que olhar para o alto, porque os olhos do Senhor estão sobre nós a todo momento. Isso deve gerar temor ao nosso coração. Daniel era fiel. Diz o texto que ele era fiel. Ele era fiel. Que coisa linda! Não tem coisa mais bonita do que você ouvir um crente dando bom testemunho. Um dia trabalhava com um rapaz crente em Jesus, e aí eu conheci um homem, um homem muito doido, mas doido mesmo. O apelido dele era Capitão Caverna. Ele falou assim: para quem que você trabalha? Eu falei: eu trabalho com fulano de tal. Ele falou: olha, cara, aquele homem é muito honesto. Eu no começo da caminhada não entendia o que aquelas palavras significaram, mas hoje, irmãos, é coisa linda de se ver um homem e uma mulher fiel ao Senhor. Se nós quisermos vitória nesse mundo, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Aleluia! Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Lá no final do verso 4, continua dizendo: pois ele era fiel, não era desonesto. Ele não era desonesto. O pessoal tentou pegar Daniel roubando alguma coisa. Imagina aquele monte de dinheiro que passava diante de Daniel. Um lugar que não tinha sistema de gerenciamento, nada, nenhuma tecnologia, mas tinha um homem honesto. Não conseguiram pegar Daniel em nada, em nenhum tipo de desonestidade, nenhum tipo de maldade. Este homem, como diz o texto, não era desonesto. Irmãos, nós estamos falando de uma geração que perdeu esse valor. Eu conversava com a falecida avó da minha esposa, e ela contava a história de quando ela era moça, a história do fio do bigode. Essa história do fio do bigode mostra como que as pessoas lá atrás levavam a sério essa questão da honestidade. O indivíduo ia lá na venda, ele só podia fazer a compra para pagar a cada 6 meses. A única garantia que ele tinha, que o vendeiro tinha, era a palavra dele. E naquela época
tirar o fio do bigode e deixar no balcão, honrando a palavra. Isso é uma coisa que nós, queridos, precisamos voltar a valorizar. Gente honesta. Se tem uma coisa que tem que ser celebrada na vida, é a honestidade. Nós não podemos achar que o jeitinho brasileiro, que a malandragem, vai levar-nos a algum lugar, senão ao fracasso. Deus nos chamou para a fidelidade, para sermos honestos diante de Deus e diante das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O texto diz no final: pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Aqui tem um ponto muito bonito. Negligência ou falta de responsabilidade. Tudo que vinha na mão de Daniel para fazer, ele fazia e fazia bem feito. Ele fazia com excelência. Isso nos ensina uma lição profunda acerca do nosso trabalho, da nossa vida. Eu trabalhava com um rapaz e no dia a dia ele tinha um hábito muito estranho, que aliás é um mau hábito. No meio do trabalho acontecendo, todo mundo trabalhando, suando a camisa, carregando o piano, ajudando a coisa a funcionar. No meio do trabalho, ele simplesmente parava, abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia no meio do trabalho. Você pode pensar: meu Deus, pastor, que testemunho de fé, um homem desse, lendo a palavra no meio do trabalho. Só que o que chama a atenção é que, se você olhasse lá no contrato de trabalho dele, não estava escrito: durante suas funções, pare de trabalhar para ler a Bíblia, porque isso vai fazer bem para os seus colegas, para o trabalho de um modo geral. Não, eu não estou aqui censurando a leitura da Bíblia. Aliás, eu sou mais interessado aqui que todos leiam a Bíblia, mas leiam a Bíblia na hora certa. O que nós vimos ali era a falta da responsabilidade, a negligência. Essa negligência faz com que o mau testemunho pegue na igreja. Nós não podemos aceitar isso. O seu patrão, ele tem que te conhecer pela sua fé, a sua fé fervorosa, mas ele tem que te conhecer também pela sua produtividade, pela excelência do que você faz, pelo cumprimento dos prazos, pela honestidade, por tudo isso que de fato nos faz sermos responsáveis no nosso trabalho. Ah, pastor, então estou livre disso porque eu trabalho por conta. Então você tem um dever ainda maior de levar essa responsabilidade no seu trabalho e influenciar todos que estão à sua volta, que colaboram, que trabalham para você, para fazerem da mesma forma. Trabalhar com responsabilidade. Todos nós vemos diariamente como, de alguma forma, funcionários públicos, aqueles que recebem o salário a partir do nosso imposto, eles são negligentes no trabalho. Não é incomum você ver notícias do médico que fez uma cirurgia e esqueceu o instrumento dentro do paciente operado. O que é isso senão negligência? Um dia minha esposa foi fazer uma cirurgia no olho, e aí, a hora que nós estávamos na sala de espera antes do procedimento cirúrgico, a enfermeira falou: ela fez um X na testa dela, do lado que era para operar. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é possível alguém fazer uma cirurgia, uma coisa tão sensível quanto o olho, e ainda ter a possibilidade de errar o lado, ao ponto de que alguém tenha que ir lá e fazer um X na testa, para não perder o caminho do trabalho. Isso tudo, irmãos, mostra que a responsabilidade, ou que a não negligência, tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. O texto diz isso no final do verso 4. Ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Aí você pode falar assim: pastor, Daniel era um homem de Deus. Nós fomos chamados para sermos homens, mulheres de Deus, e até crianças de Deus, como é o caso das nossas crianças que estão aqui. Aí você pode pensar: tá,
Um indivíduo desse não passa dificuldade na vida. E aí que nós vamos ser uma surpresa. Por ser tudo isso, por ser fiel, por não ser desonesto, por não ser negligente, o que acontece com Daniel? Ele é denunciado por aqueles que tinham inveja dele e vai ser condenado a ser lançado na cova dos leões. Eu não consigo nem imaginar. Eu tenho 5 gatos lá em casa. Quando eles começam a se estranhar, 6, agora tem outro da minha sogra lá que me emprestava. Quando eles começam a se estranhar, não dá muita coragem de chegar perto deles. Agora você imagina uma cova, um buraco cheio de leões, que tinha uma única tarefa: devorar o que passasse da boca do buraco para dentro. Ele é jogado. Mas aqui chega um ponto muito importante da nossa reflexão. Tudo isso que eu falei até aqui parece ser muito humano, parece exigir muito de nós, e de fato exige isso de nós. Mas o que me chama a atenção é quando eu comparo a leitura do verso 16 e do verso 22. Daniel capítulo 6, verso 16 e verso 22. O texto diz: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Jogaram o homem no buraco. E por que ele foi jogado no buraco? Porque ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E aí talvez você possa estar aqui hoje com uma grande indagação no seu coração: por que eu, como crente temente ao Senhor, tenho que enfrentar essas coisas? Ou por que eu enfrento essas coisas? Sendo sincero, nós não vamos ter uma resposta do porquê. O que eu posso dizer é que pessoas fiéis no passado também passaram por isso. Mesmo sendo pessoas fiéis, pessoas que não eram desonestas e nem negligentes, passam por momentos de dificuldade. E aí uma coisa que chama muita atenção no final do verso 16: o rei gostava de Daniel. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E aqui, quando Daniel é lançado na cova dos leões, a primeira pessoa a orar por Daniel é o rei ímpio, do qual Daniel trabalhava. E isso tem que entrar no nosso coração, irmãos. O bom testemunho que nós damos toca o coração das pessoas que estão à nossa volta. E até mesmo aquelas pessoas que nós não damos muita coisa por elas, elas passam a torcer pelo nosso sucesso, porque esse é o poder do bom testemunho na vida de outras pessoas. Lançado na cova, o verso 22 diz, verso 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Daniel passou a noite lá com os leões. No verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. No verso 16, Daniel foi lançado na cova dos leões. No verso 22, Daniel foi livre da fúria dos leões. E o que faz Daniel ser livre da fúria dos leões é quem? O próprio Deus, que fechou a boca do leão. Isso tem que entrar no nosso coração, irmãos. Como povo de Deus, como povo fiel, nós podemos até enfrentar momentos de dificuldade, mas com toda a certeza, a todo momento, em todo instante, o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu termino aqui com vocês, depois dessas lições. Daniel era fiel, não era desonesto, não era negligente, e tinha sobre si a bênção do Senhor. Olhando para o versículo de número 25, e aqui nós vamos encerrar agora, o texto diz, verso 25:
Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. E existe uma verdade, irmão, que nós não podemos negar. É o verso 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro e Pérsia. O povo de Deus foi chamado também para ser abençoado nessa terra. Nunca tire os seus olhos do Senhor. Seja fiel. Não seja uma pessoa desonesta. Não seja uma pessoa negligente. Conte sempre com os milagres do Senhor, porque certamente Ele tem poder para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. A Deus seja honra e glória pela exposição somente da palavra. Que nossas palmas. Aleluia.